Outra definição importante para entender a Bíblia é a palavra mediador. Ao longo da história de salvação, Deus escolheu pessoas como Adão, Noé, Abraão, Moisés e depois Jesus para iniciar e intermediar a aliança com Deus. Eles representavam um grupo de pessoas que, através delas, se beneficiaram da aliança. Por exemplo, Adão e Eva, aliança com um casal. Em Noé, a aliança com a família. Em Abraão, uma aliança com sua tribo. Moisés e a aliança com o povo israelita. Davi e a aliança com a nação de Israel. E em Jesus Cristo, a aliança com toda a humanidade. Um detalhe interessante é que as alianças foram estabelecidas em montanhas ou montes. Começando pelo Jardim do Éden, o Monte Ararat, onde a Arca de Noé parou depois do dilúvio, o Monte Moriá, do sacrifício de Isaac, o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os mandamentos, o Monte Sião, atual Jerusalém, onde Davi estabeleceu o templo, e por fim, o Monte Calvário, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que será que Deus escolheu montanhas para revelar a sua palavra? Nós podemos interpretar que numa montanha nós estamos sozinhos, mais concentrados na mensagem de Deus. Podemos ver mais longe. As coisas terrenas são visivelmente menores. Do alto, podemos ver o contexto, ter uma visão do todo. Os vários montes, nas várias situações da Bíblia, devem ter um significado. Deus está tentando passar uma mensagem. O Jardim do Éden era realmente uma montanha? Deve ser, porque na Bíblia descreve rios, afluentes. Os rios nascem em lugares altos, sinal que o Éden era um lugar muito alto. O jardim tinha ouro, pedras preciosas, como um templo sagrado. Existiam muitas árvores, entre elas a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Também tinha anjos, porque depois da queda de Adão e Eva, Deus colocou um querubim para guardar a árvore da vida. Depois da queda de Adão e Eva, as coisas ficaram terríveis. A humanidade desceu ladeira abaixo. Violência, imoralidades e tudo de ruim que possa se pensar. Com isso, Deus decidiu lavar o mundo e restabelecer sua aliança com a humanidade. Escolheu para isso a família de Noé. Depois do dilúvio, tudo ia muito bem, até Noé beber vinho demais e a situação degringolou de novo. Na aliança com Abraão, Deus fez 3 promessas: uma grande nação, um grande nome e bênçãos a todos que participam da aliança. Desde o início, esta aliança é simbolizada pelo fogo em várias ocasiões. Depois de vários eventos bons e ruins, Deus deu a Abraão um filho, chamado Isaac. Deus resolveu testar a fé de Abraão. Abraão deveria ir ao Monte Moriá para oferecer seu único filho em sacrifício. É bom notar que Abraão era um ancião, talvez 100 anos ou mais. Isaac, provavelmente um adolescente, forte o suficiente até para levar a lenha para o sacrifício. Ou seja, Isaac contribuiu livremente para o sacrifício, pois poderia ter fugido com facilidade daquela situação. Depois de Abraão, Deus complementou suas promessas e estendeu sua bênção a todas as nações. O neto de Abraão, Jacó, que mais tarde passou a se chamar Israel, teve 12 filhos, dos quais José foi vendido como escravo e levado primeiro ao Egito. Depois, os outros filhos de Jacó tiveram que migrar para o Egito devido à fome. O rio Nilo era uma área de campos férteis e com muita comida. Isso permitiu o crescimento do povo de Israel. O problema é que o povo de Israel acabou virando escravo dos egípcios. Com uma história quase impossível desde o seu nascimento, aparece Moisés. Moisés liberta o povo de Israel e conduz eles através do deserto. Lá no deserto, em um dos seus encontros com Deus, no Monte Sinai, Moisés recebe os mandamentos. Como o povo de Israel deveria se comportar para manter a aliança com Deus. Muita coisa aconteceu desde que Moisés libertou o povo de Israel até o surgimento de Davi. Em termos bíblicos, alguma coisa por volta de 500 anos. Davi foi o rei e o poeta mais amado pelos israelitas.
ele tornou Israel uma grande nação. A aliança com Davi se consolida no Monte Sião, onde hoje é Jerusalém. Deus prometeu a ele um filho que iria construir o templo. Esse filho também seria filho de Deus e governaria Israel para sempre. De certa forma, a aliança com Davi antecipa o plano de Deus para salvar a humanidade. No futuro, o filho perfeito de Davi e também filho de Deus daria a filiação divina para todos os homens. A aliança com Davi só atingiu seu ápice com seu filho Salomão. Depois, as coisas pioraram terrivelmente. Israel e Judá entraram num período de declínio até serem capturadas e depois exiladas pelos assírios e babilônios. Os profetas foram vozes inspiradas por Deus para manter a fé durante esse período de dificuldade e manter também a esperança na renovação da aliança e no novo reino. A esperança na nova aliança se manteve no Monte Sião, Jerusalém. E o templo pontilhado representa a nova aliança, a nova Jerusalém que estará por vir. Depois do último profeta, antes de Jesus, o povo judeu teve momentos muito favoráveis, sinal que as profecias logo se realizariam. Na genealogia de Jesus Cristo, São Mateus fala em Jesus como filho de Abraão e filho de Davi. Ou seja, Jesus é a realização das promessas de Deus, tanto a Abraão quanto a Davi, duas das grandes alianças na história de salvação. Filho de Deus, rei, sacerdote, profeta e noivo da humanidade. Jesus não é apenas um novo capítulo na história de salvação. Jesus é o novo começo, é uma nova criação. O número 7 é muito representativo. Jesus é a Eucaristia, é o reconhecimento do amor infinito de Deus, da comunhão eterna, da unidade perfeita. Não é mais uma aliança formada por leis, é uma aliança de amor infinito do Pai com os seus filhos. Bem, aqui chegamos ao final do vídeo. O livro é muito legal. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a Bíblia em inglês, esse livro é um excelente investimento.